No dia 25 de outubro de 1917, um cara chamado Lenin, esse cara aí em cima, tomou o poder da Rússia e declarou o regime socialista. Esse acontecimento ficou conhecido como a Revolução Bolchevique. Mas espera, a gente está um pouco adiantado na matéria. Para entender como isso aconteceu, vamos voltar para o ano de 1905. Nessa época, quem controlava o país era o czar. O czar era tipo um rei da Rússia. Seu governo era extremamente absolutista, centralizador e autoritário. Não existia nenhuma constituição, ou seja, não existiam leis e o czar mandava em tudo sem limites. A Rússia estava muito atrasada em comparação aos outros países. Foi um dos últimos a abolir o feudalismo. Assim, a Rússia começou a investir mais um pouco na industrialização do país, mas ainda era voltada para o meio rural. 80% da população vivia miseravelmente, passando fome, enquanto que czar estava lá de boa com os boiardos. E boiardos são nobres que possuíam terras na Rússia. A Rússia estava um caos. Além de ser atrasada em todos os aspectos, ela ainda arrumou uma guerra com o Japão, pela Manchúria, que é um território chinês, foi conquistado pelo Japão e a Rússia queria esse território. A Rússia perdeu essa guerra com o Japão e tiveram muitas consequências, perderam muito dinheiro, território e milhares de soldados. Por esses motivos, o povo decidiu fazer uma passeata bem pacífica na frente do Palácio de Inverno. Mas o czar ordenou o massacre de todos os manifestantes. Esse acontecimento ficou conhecido como o Domingo Sangrento. O massacre só aumentou a revolta do povo. Eles estavam sendo muito influenciados por ideias socialistas que vieram de Karl Marx Engels. Essa ideia tem como principal objetivo acabar com a desigualdade social, dando fim à luta de classes. Diante desse contexto, começaram a aparecer partidos que vão pressionar e reprimir o governo czarista. O Partido Operário Social Democrático Russo foi o que mais se destacou nesse momento, mas por conta de divergências entre seus participantes, ele foi dividido em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques eram minoria, liderados por Martov e Plekhanov. Defendiam a revolução por etapas, fases. Os bolcheviques eram a maioria, liderados por Vladimir Lenin. Proposta mais radical, uma revolução bem acelerada. Depois do Domingo Sangrento, o czar viu que a coisa estava ficando mais feia para o lado dele e convocou a Duma para esfriar um pouco os ânimos. A coisa fica ainda pior quando começa a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e a Rússia participaria, mesmo na crise, deixando o povo mais bolado ainda. O cara na crise quer participar de guerra, que isso? E assim, no ano de 1917, a Rússia passou por dois processos revolucionários, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro derrubou o czar Nicolau II e instalou o governo provisório liderado pelo menchevique Alexander Kerensky. A Revolução de Outubro derrubou o governo provisório e resulta na entrada de Lenin no poder. Antes de entrar no poder, Lenin criou as Teses de Abril, que tinha aquele clichêzinho dele: paz, pão e terra. Paz significava tirar a Rússia da guerra. Pão, comida para todo mundo, todinho. Terra, reforma agrária. A coisa estava ruim no campo. A partir daí, a Rússia passou a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou melhor, União Soviética. Eu prefiro Rússia mesmo. E gloriosamente, no dia 25 de outubro de 1917, Lenin toma o poder da Rússia e declara o regime socialista. Esse acontecimento ficou conhecido como a Revolução Bolchevique. Eu acho que a gente já falou isso antes. Então, esse foi o fim. Não o fim, mas a Revolução Russa foi resumida nisso. Eu tentei resumir o máximo possível. Eu tô fazendo esse trabalho no dia 11. Eu perdi todo o meu trabalho.
Eu tive que resetar meu celular, então eu perdi tudo. Mas tá aí, professor. Obrigado.